Quando volta Rocher, senhor Alexandre? Estreia do Internacional no Campeonato Brasileiro será com Tino Rocher. Tem uma informação de que agora, depois da data FIFA, né? E não por conta de que ele seria convocado, mas pela questão do espaçamento ainda, né? De finalização do processo que ele está tendo de recuperação. O Inter estaria com ele em campo. Após data FIFA, seria finais do Gauchão, né? Estando lá o Internacional, claro. Mas também já se fala que a possibilidade do jogo contra o Belgrano. Ele poderia também fazer... Hoje teve uma boa notícia lá no CT, que ele fez pela primeira vez, pelo menos aos nossos olhos, trabalho de queda. Isso. Ele caiu no chão, né, igual a todos os goleiros, fazendo trabalhos, né, com o Léo Martins e a preparação dos goleiros. Então é um passo a mais nessa recuperação e dentro desse prazo. O cenário ideal para o Inter é ele estar em campo no dia 2 de abril contra o Belgrano, na Argentina, porque está entre as finais do Campeonato Gaúcho, daqui a pouco o Antony joga primeiro, o Rocher joga na Argentina e jogaria o jogo da volta. Esse cenário pode acontecer. Tomamos todos os cuidados aqui com a audiência nossa de Caxias do Sul, né? Que ainda existem jogos segunda e terça-feira. Não, estamos falando de cenários. no campo vamos colocando vírgulas aí, né? Claro, cara, eles vão usar igual. E se tu falar não, eles vão usar igual. O vai estar lá. A pergunta no campo da hipótese tem perspectiva, né? Rocher, em condições para o primeiro jogo da final, caso o Inter chegue lá, joga Rocher, joga Antony, eventualmente um clássico Grenal. Ele é o titular, né, Gamba? Ele é o titular. Eu acho que a gente não tem clássico Grenal? Eu acho que a gente não tem muito o Antony escalaria o Rocher. Porque é como tu dizer o seguinte, vamos supor que voltaria, agora então... Voltaria na primeira da final. Se tiver condições, sim. Né? Vamos supor agora então que no jogo contra o Juventude, na segunda-feira, não jogue o Ener Valencia e jogue o Luca, tá? Perfeito. Aí o Inter passa pra final com 2 gols do Luca, por exemplo. O primeiro jogo da final, o Luca diz assim pro Ener, tá lá, querido, pode continuar jogando aí como titular. Porque ele é o titular. Eu te botei na final, não tem problema, joga aí. A questão, o que o torcedor do Inter tem que entender é o seguinte, o jogador ele está recuperado da fissura. Por que não jogou então ainda? Porque existe não é um tratamento, tá? Mas existe algo gradual para não retornar à fissura. Porque já aconteceu isso uma vez. O Inter tem a prerrogativa de que já aconteceu uma vez. Então o Inter não quer fazer de novo. Em que sentido? Quando acabou o Campeonato Brasileiro em dezembro, ele foi para as férias para fazer o tratamento e para tudo ficar bem no retorno, ele se recuperar como um todo. Agora, na primeira semana da pré-temporada, voltou a fissura, ele voltou a sentir dores. Então o Inter pensou o seguinte, ele só vai entrar em campo quando tiver 100% recuperado. Agora, 100% recuperado, como o Lucas disse, ele já está fazendo queda e tudo mais, ele vai fazer mais um exame de imagem. Porque para o Inter não correr o risco, por exemplo, de ele estar dizendo o seguinte, não sinto dor. Na verdade, ele está sentindo. Então, tem todo esse cuidado que o Inter está tendo, porque o Inter já teve um problema, né? Ele jogou descontado no Grenal e tomou 2 gols que ele não tomaria. No Grenal, ele jogou todo o fim do ano, sem contar os outros jogos. Seleção uruguaia, sem contar os outros, mas é que esse é o mais emblemático. A verdade é que, cara, isso aí deve doer muito demais. Mas claro que dói, claro que dói. E eu não tô dizendo nem pra goleiro, assim, né? Porque pra goleiro é pior pessoa ainda, né? Porque o cara tem que cair no chão. Mas eu falei com ele na zona mista, eu falei com ele, com o Rocher na zona mista, e ele me disse o seguinte, eu parado aqui de boa, se tu encostar em mim, eu vou sentir um desconforto. Então tu imagina uma bola que tu vai subir, que tu vai ter trombada. Mas eu entendo. Não tem como não. A minha pergunta pro Lucas foi no sentido de entender o seguinte, ele tá voltando de lesão. Por mais que tenha o aval para voltar, qual o melhor cenário? Volta na primeira partida de uma decisão do Campeonato Gaúcho ou manda a Córdoba para jogar contra o Belgrano? O melhor cenário é contra o Belgrano. Belgrano, aprovado, liberado, joga a segunda. Eu concordo. E aí tem aquela coisa, pouco falha contra o Belgrano, acontece alguma coisa, ou volta a sentir dor, não mesmo que não toma gol. porque é um primeiro jogo de uma fase classificatória. Não é nem comprometer, é o fato dele sentir dor. Tá bem, tá legal, aí joga, volta. É que o primeiro jogo de uma final estão para falhar. E o ritmo de competição também, né, que o goleiro tem que ter. O Antony mesmo pode estar talvez numa escala abaixo tecnicamente em termos de carreira e tal, mas o Antony está em ritmo de competição. O Antony tem mais reflexos, o Antony tem mais noção do todo no momento, né? Porque faz muito tempo que ele não joga. O Rocher pode compensar de outra forma, né? Mas uma experiência, uma imposição. Uma coisa é certa sobre a posição específica, né, do Rocher, que é o gol, que é de ser goleiro. Cara, vai ter que voltar em algum momento, seja o jogo que for, né? Vai voltar contra o Belgrano. Sim. Belgrano. Não, mas é que aí eu acho que você simplifica. O Ribeiro tá falando, vai só voltar contra o Belgrano. Acho que simplifica demais, assim. Tipo, escolhe um jogo que não é menor nem maior
Belgrano é tão importante quanto as finais do Campeonato Gaúcho. Não é. É mais ou menos. Não, mais ou menos, porque depois tem outros 5 jogos. Você não né? vai nem time titular pra lá. Não vai nem time titular pra corda. Vocês seguem defendendo essa tese, cara. A diferença é que o time aguento. reserva do Inter é infinitamente superior ao time reserva do Grêmio. Infinitamente tomara superior. que o Inter precise usar as reservas. Time reserva do Inter. Que vai com 4 jogadores que não estão inscritos no Campeonato Gaúcho. É mais forte Thiago que o Maia, titular, é isso. Fernando Borré, Hein? todo mundo vai pra É mais corda, forte velho. do que tá jogando o Gauchão, é isso que tá querendo dizer? Não estou dizendo isso, eu estou Não, dizendo tô que perguntando. ele não pode nem pensar em empatar com... Desculpa os torcedores do Belgrano aí, né? Enteada. A enteada belgranense. É grande, hein? Não dá, né? Vai ser um velho? jogo difícil, A hein? projeção é 30 mil 30 pessoas mil lá pessoas no no estádio, Mário é. Kempis. Vão perder Projeção. com 30 mil. Olha, foi Ribeiro Nieto.